Hoje eu vou falar a respeito do tarô de Madame Lenormand, ou tarô cigano. Madame Lenormand foi uma cigana que viveu na França na época de Napoleão Bonaparte. Inclusive dizem que ela teria previsto a queda de Napoleão utilizando esse oráculo. É um dos tarôs que eu mais gosto porque ele é bem simples, a interpretação e a leitura, e é muito fácil de aprender, principalmente para iniciantes. Ele deve ser posto as cartas dessa maneira aqui. Depois de bem embaralhadas as cartas, corta-se e parte-se em 5 montes, de forma que os 4 primeiros compõem-se cada um de 8 cartas e o quinto de 4 cartas. O primeiro monte põe-se em uma linha começando da esquerda e o segundo, terceiro e quarto monte da mesma maneira. Porém, as últimas 4 cartas são colocadas embaixo das outras, de forma que fiquem no meio da 4ª linha. Dessa maneira, como está aparecendo aqui, ó. Depois de muito bem embaralhadas as cartas, corta-se o monte 3 vezes para o lado do consulente, para quem será feita a leitura, e junta-se novamente esses montes. Logo em seguida, coloca-se as cartas dessa maneira. Deita-se todas as 36 cartas dessa maneira sobre a mesa. A pessoa que está consultando o oráculo ou consulente, quando é homem, é representado por essa carta, número 28. E quando é mulher, por essa carta, número 29. E os acontecimentos do futuro da pessoa, ou da sorte, são marcados ou representados por essas 4 cartas que aparecem em volta dela, no jogo. Dessa maneira aqui, ó. Agora darei uma explicação detalhada a respeito de cada uma das 36 cartas do tarô. Carta número 1, Valete. Indica boas notícias, porém um pouco ao longe, podendo referir-se à morada da pessoa, ou vir de um país estrangeiro. Esta carta traz boa sorte consigo, enquanto não esteja rodeada de cartas infaustas. Carta de número 2, Paus. Traz aventura, cercado de nuvens, anuncia grande desgosto. Se esta carta estiver perto daquela que designa a pessoa, este desgosto, porém, não durará muito tempo e terá bom êxito. Carta de número 3, Navio. Anuncia riquezas que poderão ser alcançadas através do comércio ou através de uma herança. Achando-se muito perto da pessoa, pode significar também uma viagem. Carta número 4, A Casa. Significa prosperidade e feliz sucesso no quanto se empreender.
Ainda que a situação atual da pessoa for infeliz, pode-se esperar melhor sorte para o futuro. Porém, quando esta carta está no meio do jogo, abaixo da pessoa, isto lhe serve de advertência para cautelar-se das pessoas que a rodeiam. Carta número 5, a árvore. Esta carta representa boa saúde, realização de todos os desejos e futura felicidade. Carta número 6, nuvens. É um sinal de boa sorte quando esta carta está acompanhada de cartas boas. Porém, acompanhadas de cartas ruins, é um sinal de que não tardará a vir qualquer desgosto na vida da pessoa. Carta número 7, cobra. Esta carta pode significar um grande perigo ou traição. Significa que a pessoa não deve confiar nas outras pessoas, pois alguém está prestes a lhe trair ou lhe causar um grande desgosto na vida. Carta número 8, o caixão. Esta carta significa grave doença ou morte. É menos perigosa esta carta quando se encontrar longe da pessoa. Carta número 9, o ramalhete de flores. Significa muita felicidade e realização em todos os aspectos da vida. Carta número 10, a foice. Esta carta significa muito trabalho e pouco dinheiro, e desgostos por causa de dificuldades financeiras. Acompanhada da carta número 8, o caixão, significa a morte de algum parente ou ente querido. Carta de número 11, a verga. Esta carta fala sempre a respeito de algum castigo ou punição que a pessoa poderá sofrer, que poderá vir por meio de sequestro, assalto, prisão ou condenação judicial. Carta de número 12, os pássaros. Esta carta significa sempre migração ou mudança, que poderá ser de emprego ou local de moradia. Carta número 13, a criança. Esta carta significa tranquilidade e ausência de preocupações. Significa também trato com pessoas sinceras, alegres e bem-intencionadas. Também podem significar o nascimento de algum filho ou gravidez. Carta número 14, a raposa. Esta carta fala sempre a respeito de pessoas que querem nos enganar. A pessoa deve desconfiar de tudo e de todos para não ser passada para trás. Carta número 15, o urso. Esta carta significa que a pessoa deve evitar conflitos por causa de interesses pessoais, pois o inimigo é mais forte e se a pessoa tentar enfrentá-lo de frente, sofrerá uma grande derrota. E também significa que a pessoa deve evitar a companhia com pessoas perigosas e de má índole. Carta número 16, as estrelas. Esta carta representa êxito, sorte e sucesso em tudo o que se empreender. Carta número 17, a cegonha. Esta carta, assim como a carta número 12 dos pássaros, significa mudança de domicílio, mas no sentido de separação entre casais ou busca por independência ou individualidade. Carta número 18, o cão. Esta carta, quando se encontra do lado direito ou acima da cabeça da carta que representa a pessoa, significa amizade fiel e verdadeira. Porém, quando esta carta aparece do lado esquerdo ou abaixo da carta que representa a pessoa ou nos pés, significa que a pessoa não poderá contar com as pessoas a quem considera como suas amigas. Carta de número 19.
Esta carta, quando se encontra abaixo da carta que representa a pessoa ou nos pés, e também do lado direito, significa segurança e vitória em seus empreendimentos. Porém, quando esta carta se encontra do lado esquerdo ou acima da cabeça da carta que representa a pessoa, significa insegurança e derrotas. Carta de número 20, o Jardim. Esta carta significa boa sorte nos namoros, lazer e diversão. Carta número 21, as montanhas. Esta carta, quando encontra-se abaixo da carta que representa a pessoa ou nos pés, significa que a pessoa está muito próxima de alcançar os seus objetivos. Porém, quando esta carta aparece acima da carta que representa a pessoa ou na cabeça, significa que a pessoa ainda terá uma longa jornada para atingir os seus objetivos ou os seus sonhos. Carta número 22, o caminho. Esta carta significa uma decisão ou atitude que a pessoa precisará ter para resolver algo muito importante em sua vida. Carta número 23, o rato. Esta carta significa sempre roubo, perdas e prejuízos materiais e financeiros. Carta número 24, o coração. Esta carta significa amor e união. Carta número 25, o anel. Esta carta, estando do lado direito ou acima da cabeça da carta que representa a pessoa, pode significar namoro, noivado ou casamento. Porém, estando do lado esquerdo ou abaixo da carta que representa a pessoa ou nos pés, pode significar uma separação ou rompimento de relação amorosa. Carta número 26, o livro. Esta carta significa sempre algum segredo que ocultamos ou que ocultam de nós, que em breve será descoberto e conhecido por todos. Carta número 27, a carta. Esta carta significa que brevemente a pessoa poderá ter que lidar com algo muito importante através de documentos. Carta número 28, o cavalheiro. Esta carta representa sempre o consulente quando é do sexo masculino. Carta número 29. Esta carta representa sempre a consulente quando é do sexo feminino. Carta número 30, os lírios. Esta carta representa sempre a virtude da pessoa, aonde ela aparece. Quando ela aparece do lado direito ou acima da cabeça, denota que a pessoa tem uma boa virtude. Quando essa carta aparece do lado esquerdo ou abaixo da carta que representa a pessoa nos pés, significa que a pessoa tem uma virtude duvidosa. Carta de número 31, o Sol. Esta carta, encontrando-se acima da cabeça da carta que representa a pessoa ou dos lados, significa ânimo e alegria. Quando, porém, encontra-se abaixo da carta que representa a pessoa ou nos pés, significa desânimo e tristeza. Carta de número 32, a Lua. Assim como o Sol, esta carta tem ligação com as emoções humanas. Porém, a interpretação dela é o contrário da carta do Sol. Quando ela se encontra abaixo da carta que representa a pessoa ou nos pés, significa equilíbrio das emoções.
Quando ela se encontra dos lados direito, esquerdo ou acima da cabeça da pessoa, pode significar depressão, tristeza, bipolaridade ou mesmo loucura. Carta de número 33, a chave. Esta carta significa boa sorte em todos os aspectos da vida. Quando rodeada das cartas número 4 da casa e número 27 da carta, pode significar também a aquisição de um imóvel, que poderá ser através de compra ou herança. Carta de número 34, os peixes. Esta carta significa prosperidade, abundância e êxito nos ganhos financeiros. Carta de número 35, a âncora. Para os negócios e vida material e financeira, esta carta significa segurança e estabilidade. Para os relacionamentos, esta carta significa fidelidade e relações duradouras. Carta de número 36, a cruz. Esta carta representa sempre algum tipo de sacrifício ou sofrimento que a pessoa terá que enfrentar, que poderá lhe causar grande aflição. Quando essa carta se encontra acima da cabeça da carta que representa a pessoa, também pode indicar que a pessoa está padecendo de algum mal proveniente de magia negra ou feitiçaria.